Oito Pilares Podcast, episódio 6, personagens. Fala galera, eu sou o Big. Eu sou o Kelvin. Estamos de volta para mais um episódio do Oito Pilares Podcast, podcast sobre Fábula Última. Dando continuidade ao nosso episódio 5, que falamos de criação de mundos, vamos falar agora de criação de personagens. Finalmente, né? A segunda coisa mais importante do jogo, né? É isso aí. Então a gente não vai perder muito tempo aqui, porque tem muitos recadinhos para dar, e depois a gente volta com o assunto. Kelvin, muitos assuntos aqui, muitas notícias, pequenas coisas, então vamos lá para tirar isso do caminho. A Jambô abriu o Discord dela sobre Fábula Última, não tinha ainda nenhum tópico para Fábula Última lá, e finalmente abriu. E a coisa mais importante que saiu até agora lá foi que dia 28 teremos alguma coisa sobre Fábula Última, né, alguma novidade, certo? Não sabemos se é o pré-start, se é o financiamento, abrindo, né, pra gente dar uma olhada e tudo. Então, quando esse podcast for ao ar, provavelmente vai na segunda, dia 26, então o pessoal que tá ouvindo a gente falta pouco, né? Eu esperaria que fosse o pré-start, porque me parece melhor começar o financiamento no início do mês, por motivos de pessoas que estão com dinheiro. Com certeza. E tem sempre aquela parada aquela recompensa de dia 1 e tal, então eu acho que dia 28 vai ser o pré-start, pelo menos é o que eu tô esperando. Não, eu sei, mas é porque assim, a gente sabe que o financiamento é em junho, 28 de maio ainda não vai abrir. Mas é porque geralmente as editoras, elas colocam o financiamento no ar antes, pra gente dar uma olhada, sim, entendeu? Compreendo. Eles liberam a página pra gente dar uma olhada em alguma coisa, não sei se eles já vão liberar preço, ou se eles já vão liberar metas, mas geralmente a página entra no ar antes, e aí a gente já pode dar uma olhada. Eu espero que seja isso, entendeu? Uma dessas coisas, pelo menos. É só a página do Facebook de Fábula Última. Pode ser. A segunda novidade aqui é que agora eu faço parte da equipe de tradução do módulo Foundry do Fábula Última. Você sabia disso? Eu não sabia nem que não estava traduzido, eu achei que já estava traduzido. Eu lembro da gente jogando em português. Então, é exatamente isso. A gente já está traduzido porque o Murilo, o Lamegal, ele traduziu tudo, sabe? Aí eu cheguei agora para ajudar ele. Tipo assim, desde que eu cheguei, eu traduzi três coisas. Então, ele traduziu as outras 1.400 da ficha. Então, eu posso me considerar, né? Pô? Boa contribuição. Por enquanto, eu vou ajudar ele mais quando sair os termos, que aí a gente vai atualizar lá, né? Mas por enquanto o trabalho é todo do Murilo, então mandar um abraço aí pra ele, a gente trocou várias ideias, é muito bom, cara, conversar com um tradutor, a gente se entende. Outra coisa é que o Mestre Digital lançou um vídeo sobre criação de mundo na mesma semana, se não me engano 2 dias depois que a gente lançou o podcast sobre criação de mundo. Influência, né? Fazer o quê? Nós estamos influenciando. Não, na verdade eu acho que não, acho que ele nem conhecia a gente, aí eu comentei lá e ele achou legal e aí até colocou, seguiu a gente no YouTube e colocou o link do nosso podcast no vídeo dele de criação de mundo. Então, quem não conhece o Mestre Digital, né, o pessoal que joga Foundry, todo mundo sabe quem é, todo mundo que usa Foundry no Brasil já usou pelo menos um tutorial do Mestre Digital, então um abraço aí pro Mestre Digital, ele colocou lá o link do podcast. E por último, a última notícia que eu tenho aqui é que ontem o Tails, que é moderador do Discord de Fábula Última, que eu já citei aqui no podcast, ele lançou o primeiro suplemento dele de Fábula Última pago usando a licença do Fábula Última, né? Pra quem não sabe, o Fábula Última ele tem uma licença que você pode publicar material e vender e ganhar dinheiro com isso, né? Tem as regrinhas lá. Por enquanto tá em inglês, a gente não sabe como é que vai ser quando chegar em português. Mas o Tails lançou lá no Drive-Thru o Heroic Skill Compendium número 1. Né? São 31 skills heróicas, né? Habilidades heróicas, para o pessoal explorar lá. Ele usa muitas classes de livros que não estão no básico, então
Se você for comprar lá, é $1 só. Tipo, na verdade eu paguei R$5, porque como eu não tenho dólar, eu falei diretamente com ele e mandei o Pix pra ele. Pô, 5 merreca, né? Pô, é muito barato, né? Tranquilo. É tranquilo, pô. Aí eu paguei, ele mandou pra mim, pô, muito maneiro. E aí, se você comprar lá no... Eu vou deixar o link aí do Heroic Skill Compendium. E se você comprar, já vai sabendo que tem muitas classes. Ele usa como pré-requisito muitas classes que estão em outros livros, né? Então, estão dos Atlas. Então, se você já vai sabendo disso, mas é bem maneiro. Eu queria até destacar, tem muitas habilidades heróicas aqui, cara. Eu destaquei duas que me lembrou muito... Uma que me lembrou muito o RPG, principalmente Final Fantasy, que é o arremesso de item. Você pode jogar item e equipamento nas criaturas para causar dano. E tem o Troll, né? Eu fico impressionado porque não existia essa habilidade em nenhum local de Fábula Última. Não existia. E aí... Ok. Muito obrigado ao Tails, então. Tails criou aí. E tem também essa outra aqui, que é a Magnetic Rockstar. Você consegue fazer um Astro do Rock no Fábula Última. Você pode fazer com que da classe Enchanter, né? Que é tipo um cantor, né? Que ele tem umas habilidades de música. Pode sair de magisferas. Então você pode fazer umas caixas de som assim pra sair tocar música. Muito É bem doideira. Divertido, parece divertido. O assunto, Kelvin Lima, é personagens. Como a gente falou, o episódio 5, o episódio passado, a gente falou de mundos. Então, nada mais natural do que finalmente terminar a criação da sua campanha com os personagens, que, diferentemente de outros RPGs, como a gente já disse várias vezes, são feitos por último, não é isso? Sim. Então a gente vai seguir aqui, vai dar uma olhada como é que é o passo a passo e debater algumas coisas, mas sempre só para avisar que a gente não vai usar nenhuma regra que não esteja no livro básico, não vamos citar classes de outros livros, não vamos citar Poder Zero, nem Quirk, que o Kelvin nem sabe o que é isso, eu tenho certeza. Não faço a menor ideia. Então a gente não vai citar nada que não tenha no livro básico, porque depois nós pretendemos fazer podcasts separados para classes de outros livros, para os Atlas e tudo. Uhum. E regras também, né? Que vêm de outros livros. Sim. Kelvin, a gente começa escolhendo identidade, tema e origem. Um assunto que a gente já falou em diversos podcasts, né? Que é aquela parte de você dar uma personalidade para o seu personagem, você criar aquele aspecto que tanto serve para você ter uma ideia de como o seu personagem se parece ou se comporta, mas que também tem um efeito mecânico, não é isso? Exatamente. Essa parte é meio que natural até. Eu acho que todo mundo vai jogar RPG e faz isso meio que intuitivamente. Você sempre tem uma ideia de seu personagem. Eu quero jogar, sei lá, com um bárbaro, tal coisa. Aham. O meu personagem vai ser uma princesa que faz não sei o quê. Eu acho que o mais solto desses 3 itens, né? Identidade, tema e origem, o que é mais livre é exatamente a identidade, porque você pode ser literalmente o que você quiser, né? Como o Caio falou aí. Os exemplos que tem aqui, o Cavaleiro Real, Pirata Audacioso dos Céus, Samurai de um Olho Só, é o conceito do seu personagem. Como é que você vê ele, como é que ele vê a si mesmo atualmente, certo? E ele também pode mudar isso, né, durante a campanha? Você pode, o seu personagem, à medida que ele vai crescendo durante a história, ele pode mudar com que ele se identifica, com a identidade dele. Ele pode ir de, por exemplo, um Cavaleiro Negro para um Paladino, como acontece em Final Fantasy IV. Uhum. Como o Cloud, ele começa como um ex-soldier e depois vira lá um revolucionário, porque ele adere lá aos ideais do Barrett. No caso do Cloud seria mais o próximo passo, que seria a motivação dele, né? O tema, no caso, que aqui chama de tema. Que é o tema. Que é o segundo passo, que é o ideal ou emoção que dita suas ações e escolhas. Então, o tema, ele tanto pode ser uma coisa que você pode criar, mas ele também tem uma tabelinha lá para você escolher, né? O jogo recomenda que, se você tá criando seu personagem pela primeira vez, ou se você não tem tanta experiência na criação de personagem fabuloso, você escolhe o seu tema da lista. Uhum. E são alguns temas que vai cobrir mais ou menos, no geral, que 90% de jogador do RPG vai escolher de todo jeito.
É uma lista bem abrangente, né? É, Eu não consegui pensar em nenhum... qual tema que poderia ser que não tá aqui? Aí eu sempre, quando eu penso num... isso aqui não tá, mas aí depois eu olho e realmente não, tá assim, tá aqui. É parecido com isso. Na lista de temas tem ambição, ódio, pertencimento, dúvida, dever, culpa, esperança, justiça, misericórdia e vingança. A maioria deles é bem autodescritivo, né? Não tem muito que... sim. Mas é sempre bom você detalhar, né? Vingança contra quem? Então é sempre bom você dar mais detalhes, inclusive para poder... a partir daí você pode criar mais coisas, dar mais ideias, tanto para você mesmo, quanto para o mestre, quanto para os outros jogadores, né? O seu tema vai ser só uma base, vai ser uma coisa inicial e você vai ter que criar em cima daquilo. Ele não é o seu personagem em si. Sim. Você vai juntar o tema, a identidade e a origem, aí você vai dar mais detalhes em cima disso. Uhum. E como você usou o Cláudio aí como exemplo, o tema também pode mudar, né? Exatamente. Ele pode ter uma missão, digamos assim, e aí ele muda de ideia com o tempo, com a campanha, e por algum motivo da história ele acaba mudando o tema dele. Exatamente. E o terceiro aspecto é a origem, que também é bem... não tem muito do que você inventar se você não quiser, porque a origem ela é o local onde o seu personagem nasceu, de onde ele vem. Mas você vai escolher um local que já está no mapa do mundo, lá na hora de criar o mundo já tem vários locais, então você pode escolher um desses locais, ou você pode continuar criar um local novo, né, Kel? Você pode criar um local que não tenha sido previamente criado, no caso, naquela primeira parte vocês criaram o mundo, mas aí é aquela questão, você ainda tem que conversar com o resto da mesa também, imagino. Sim. E lembrando, não pode revogar nada que foi criado anteriormente. É verdade. Aqui tem a questão de, eu posso mudar a minha origem. Você até falou no outro podcast, assim, só se você, sei lá, descobrir que você nasceu em outro local, eu pensei, o cara tá viajando, mas no livro tem literalmente isso, né? É isso, tipo, nossa, eu descobri, eu achei minha vida toda que eu era desse reino aqui, só que eu descobri que na verdade eu já fui roubado quando era criança do outro reino, não sei o que, e na verdade sou um príncipe, alguma coisa assim. Eu lembrei de novo do Cloud, porque ele muda de origem 3 vezes durante o... O Cloud é complicado, né? Ele tem 3 origens, porque ele começa como... na cabeça dele ele é de Nibelheim, e aí no meio do jogo ele é enganado pelo cara lá, achando que ele é um clone do Sephiroth, então a origem dele... Tipo assim, continua sendo Nibelheim, mas tipo assim, passa a ser um clone. E aí depois ele descobre que é só viagem, ele realmente nasceu em Nibelheim. Ele muda 2 vezes de origem durante o jogo, doideira. Seguindo em frente, Kelvin, a gente tem a hora de escolher as classes, que além de ser o maior tópico aqui do nosso podcast, é também a parte mais legal, né? A parte mais divertida. Mais divertida do Fábula Última, é você montar lá o quebra-cabeça da classe. Porque diferente de outros RPGs que você começa no nível 1, o Fábula Última ele recomenda, a regra padrão é você começar no nível 5. Não é, tipo, obrigado, se o mestre quiser que o pessoal comece nível 3, nível 8, né, vai de cada um. Mas o padrão é 5, e você nunca pode ter menos do que 2 classes. São 2 ou 3 classes iniciais que você tem que escolher. Exatamente. Tá vendo como não fala nada de nível? Tô vendo. Então, a gente que deu mole naquela. Mas ele vai pegar esses níveis iniciais, os 5 níveis que ele tem, digamos aqui, e vai distribuir entre essas classes que ele escolheu, entre 2 ou 3 classes que ele escolheu. E as 15 classes, a gente não vai dar detalhes delas, vou só citá-las, porque a gente já citou no podcast sobre regras. Se eu não me engano, é o podcast número 4. Eu nem lembro mais. Eu não lembro, sinceramente. Tem essa mística no pessoal do podcast, que quando um podcast chega no 6º episódio, quer dizer que ele vai durar muito. Ou ele acaba antes do 6, ou ele dura muito mais do que o 6. Então... Eu sei que os nossos podcasts não costumam durar depois do 6. Mas os podcasts anteriores, algum podcast que eu não vou olhar agora, que é o podcast sobre regras do jogo, a gente citou as 15 classes, vou citar novamente aqui sem dar detalhes, que são o Arcanista,
Quimerista, o Darkblade, Elementalista, o Entropista, o Fury, o Guardian, o Lore Master, o Orador, o Rogue, o Sharpshooter, o Spiritist, o Tinkerer, o Wayfarer e o Weapon Master. Muita classe, né, cara? Cobre a maioria das coisas que tem no básico do RPG, do JRPG, né, por aí. Sim, inclusive o próprio livro dá dicas de... Porque tem um nome, por exemplo, o Lore Master, o livro dá dicas de outros possíveis nomes, que é a Bardo, que aí você já vai entendendo mais ou menos qual é a classe. E, se eu não me engano, em alguma parte do livro tem junção de classes que geram outras classes, entre aspas, que geram... Sim! Não são outras classes exatamente, geram... Que geram arquétipos. Arquétipos. A partir da página 172, ele tem várias misturas de classes para você ter uma ideia. Tipo, se você quiser um pirata, não tem a classe pirata, mas você mistura tal classe com tal classe, é um pirata. Se você quiser um cavaleiro, não tem cavaleiro, mas se você misturar tal classe com tal classe, fica um cavaleiro. Então, tá sem ideia para como é que você vai misturar a classe, não tem ideia do que você fazer, você pode pegar lá na página 172 em diante, são várias páginas com isso, para você ter algumas ideias de como você vai misturar essas classes. E é bastante coisa, 15 classes para um livro básico? Muita coisa. Bastante coisa. Então, para dar alguns exemplos aqui desses arquétipos que o Kelvin citou, tem aqui como fazer um alquimista. Não tem a classe alquimista, então você coloca lá 3 níveis de Tinkerer, 2 de Wayfarer, e ele até cita até as habilidades que você vai pegar, né, daquela classe, né? Exatamente. Você vai pegar as habilidades, por exemplo, para alquimista, você vai pegar 3 habilidades do Tinkerer e 2 de Warfare, você tem o alquimista para brincar. Tem o Black Knight aí, que é o Cécio. É o Cécio, né? É o Cécio, você vai pegar 2 levels de Darkblade, 1 de Entropista e 2 de Weapon Master. Uhum. Outra que eu achei legal também, aqui é o Ninja. Você pode pegar 3 níveis de Rogue, 1 de Weapon Master e 1 de Spiritista. Eu acho legal também, quem gosta de quer fazer um mundo que tenha uma parte do mundo que seja oriental aí. E no Final Fantasy VII tem Ninja também, né? Se parar pra pensar, tem todos os arquétipos aqui do Final Fantasy, né, basicamente. Como eu gosto de falar, a Fábula Última é basicamente Final Fantasy RPG. É legal o Gambler, que ele é 2 níveis de Entropista, 2 de Rogue e 1 de Weapon Master, que ele fala assim, né, que você pega uma rapieira, um shuriken, e você pode dar um reskin nele pra ser cartas, você arremessar cartas, né? Setzer. É o Setzer. Eu adorava a música do Setzer, cara, era a que eu mais gostava do Final Fantasy VI. Até que um dia eu decidi colocar ela como alarme pra eu acordar no celular. Eu passei o maior erro de todos, né? Mas o Setzer é muito legal. E apesar da gente ter no Fábula Última lá uma classe não oficial de cara que joga carta, né? Mas no tempo do livro, quando o livro foi lançado, não tinha. Então você pode fazer um gameplay aí misturando essas classes. E voltando à questão da habilidade de lançar, eu jurava de pé junto, se eu me perguntasse há 30 minutos, eu juraria de pé junto que no Ninja teria alguma habilidade de lançar. De arremessar, né? Porque é basicamente o que o Ninja faz em Final Fantasy, ele arremessa coisas pra dar dano. Tá aí, ó. Se for fazer um Ninja, já compra o livro do Tails e já coloca lá quando chegar no nível 10. Já coloca coisa pra ele jogar coisa na galera. Cada classe ela tem uma pequena descrição, certo? Daquela classe. Tem uma lista de perguntas que vai ajudar a definir os objetivos e comportamento do membro daquela classe. Essa ferramenta ela não é obrigatória de você preencher, responder as perguntas. Eu tenho 3 classes, vou ter que responder, 15 perguntas para criar minha classe? Não. Mas ali aquelas perguntas te dão uma ideia para você saber mais sobre o passado do seu personagem. Como é que ele virou, como é que ele adquiriu aquele conhecimento de Lore Master, ou de Guardian, ou de Arcanista. Então é bem legal aí para melhorar o fluff da sua campanha, do seu personagem. Na parte mecânica, ela também possui, algumas classes têm perícia com armas e armaduras marciais, outras usam rituais, e todas elas têm um aumento num dos atributos derivados, né? No ponto de vida, no ponto de mente ou no ponto de inventário.
além disso, cada classe tem 5 habilidades únicas, que aqui é a carne, é o cerne da classe, né? Você escolhe uma classe exatamente pelas habilidades dela, pelos poderizinhos, né, Kevin? Exatamente. Cada nível que você coloca na classe permite que você compre um nível de habilidade, né? Se você tem nível 3 de Guardian, você pode comprar 3 habilidades de Guardian. Alguma dessas habilidades você pode comprar só uma vez, né? Você comprou aquela habilidade e fechou, é aquela habilidade, você tem ela. Outras você pode colocar vários níveis, você pode comprar mais de uma vez aquela habilidade, ela vai ficando mais forte. E a graça do negócio é exatamente, eu vou escolher 2 ou 3 classes e vou juntando as habilidades para formar um personagem do jeito que eu quero, do jeitinho que eu quero. Então eu vou pegar uma habilidade de uma classe, uma de outro. Você vai escolher a classe mais como o Rodrigo falou, vai escolher mais pelas habilidades que qualquer outra coisa. É aqui que nasce os combos, né, Kevin? Não só os combos, mas que nasce as sinergias, a parte divertida de, nossa, eu quero um personagem pirata, mas pra pirata eu vou pegar, sei lá, essa habilidade do Chef Shooter, essa habilidade do Rogue. Os atributos, Kelvin Lima, que muitos RPGs é a primeira coisa que a galera escolhe, nós vamos escolher só agora, no passo 5. O Fábula Última ele tem 4 atributos, como a gente já disse lá no podcast sobre regras. São eles destreza, intuição, vigor e vontade. A gente tem a destreza, ela é a precisão, a coordenação física do personagem. O vigor é a resistência e força física, uma mistura de força e constituição aí pra galera do D&D, né? A intuição é o intelecto, a inteligência, a observação e entendimento. E a vontade é a determinação, força de vontade, carisma e habilidade de influenciar outras pessoas. Eu vejo eles como o vigor, o ataque físico, e a intuição, o ataque mental. E a destreza é a defesa física, e a vontade é a defesa mental, não é mais ou menos isso? É uma forma de ver. É uma forma. São 2 atributos físicos, 2 atributos mentais, eles afetam o ataque, defesa física e mental, respectivamente, então faz sentido. A gente vai já falar disso. Eu vejo os atributos assim, como você tem 2 físicos e 2 mentais, você tem um para ataque físico, que é o vigor, e um para defesa física, que é a destreza. E aí você tem um para ataque mental, que é a vontade, e a intuição é a defesa mental. Faz sentido. É basicamente isso mesmo, né? E aí na hora de a gente escolher os atributos, eles são determinados por dados, mais ou menos aí como o Savage Worlds, né? Uhum. Vai de D6 até o D12, e no começo você tem 3 perfis de distribuição dos atributos. A gente tem o padrão, que é você tem um atributo D10, 2 atributos D8 e um D6. É aquele cara, o clássico, né? O cara que tem um atributo forte, um fraco e os 2 na média, né, cara? Ele vai ser muito bom em uma coisa, ruim em outra, mas mediano nas outras 2, tudo bem. Isso. Tem o especializado, a galera do combo, que gosta de combar, gosta muito desse aqui, porque você tem 2 atributos muito bons, 2 atributos nível D10. E 2 ruins. E 2 uma bosta, 2 no D6, né? E por último, a gente tem o pau pra toda obra, que é tudo D8, né? Você não é excepcional em nada, mas você faz tudo direitinho. Ou então você é indeciso. Você não quer decidir e bota tudo D8, né? Você lembra do seu personagem? Quais atributos que você colocou? Qual perfil que você colocou no seu personagem? Eu não lembro, mas me conhecendo, eu escolhi o padrão. Padrão tipo D10, D8 e D6. Exato, porque ter 2 atributos D10 e 2 D6 não é algo que eu ia querer. E ter 4 atributos D8 é muito chato. É chato, né? É verdade. Você nunca vai conseguir fazer nada direito, velho. Prefiro ser muito bom em uma coisa. Eu lembro que o do Lino, eu tava olhando a ficha dele esses dias com ele, né? Colocou D10, D10, D6, D6. O Lino tá querendo combar alguma coisa, eu não sei ainda. Você pensou certo. Você tem vontade de D10. Eu acho que a gente falou isso no outro podcast. Você colocou destreza D6, vigor D8, intuição D8 e vontade D10. É porque vontade é do atributo das tuas classes lá do... Muito provavelmente sim. Muito provavelmente é por isso. Deve ser o que minhas habilidades usam, alguma coisa assim. Isso. E aí, falando dos atributos derivados, a gente vai para eles, né? Que são as coisas que você vai usar mais durante a campanha, durante os combates e tudo. Por exemplo, os pontos de vida,
que eles são igual ao seu nível do personagem, mais 5 vezes o dado de vigor. Você vai ter de começo entre 35 e 55 pontos de vida, dependendo do dado de vigor que você escolher. Sim, lembrando que é o máximo do dado, no caso. Se for um D6, vai ser 5 vezes 6, se for um D10, 5 vezes 10. Perfeito. Os pontos de mente, ele é o mesmo cálculo, só que eles usam o atributo vontade. Então, mesma coisa, entre 35 e 55 pontos de mente. E lembrando que efeitos que alteram temporariamente os seus atributos não afetam PV ou PM, mas você aumentar o seu atributo, isso, através da evolução do personagem, isso vai afetar PV ou PM, de acordo. Exatamente. O PM, a gente não falou, mas fica claro aí, ponto de mente, ele serve na maioria das coisas para ativar efeitos, seja um feitiço, algumas habilidades que usam o PM, né? Então é a sua energia mágica ou mental, o que seja, né? Também tem o ponto de inventário, que ele é usado para você criar itens. O Fábula Última, como a gente já falou, ele não usa um inventário de itens normal, você não anota lá um litro de óleo, 4 ração, né? Não, você tem o Pi, que é 3,14, todo mundo sabe. O Pi. O Pi, que aqui não é isso aí, é um ponto de inventário. Ele começa em 6, né? O básico de todo mundo é 6. E todos esses atributos, né? Eles podem ser alterados pelas classes, pelas habilidades e por equipamentos, né? Mas geralmente todo mundo começa em 6. E no caso do ponto de vida e do ponto de mente, você recupera eles com descanso, enquanto o ponto de inventário você só recupera gastando dinheiro, né, cara? Que representa você indo em alguma lojinha, alguma coisa e comprando os seus suprimentos. Repondo, né, seus suprimentos, né? Você tá lá, os que você gastou, você tá fazendo um novo estoque de suprimento. É uma simplificação. Exato. A gente tem também as defesas, né, que é a defesa física, que ele é o dado de destreza, a defesa mágica, que é igual ao dado de intuição, e a iniciativa. Esses valores também podem ser afetados e alterados por classes, habilidades e equipamentos. Aqui principalmente equipamentos, né? Você tem uma armadura, vai aumentar a sua defesa, tem armaduras que dão defesa mágica, tem várias armaduras que elas diminuem a sua iniciativa, te dão penalidade, você fica mais lento. É uma forma de balanceamento até. Pegar a armadura que me dá muita defesa, mas aí eu vou ser bem lento, então talvez não valha a pena. Falando em equipamentos, a gente vai pro 7º passo, que é gastar o dinheiro que você começa. Você começa com 500 Zenith. Eu gosto muito do nome dessa moeda, cara. Eu acho muito legal. Zenith é bem... Zenith. É bem RPG mesmo, assim, bem JRPG. E aí você tem lá... Você pode comprar os equipamentos da lista básica, né? Arma, armadura e escudo. O legal do Fábula Última, uma das coisas também, como a gente já falou lá na hora que falamos do ninja, é que o item que você comprar, ele é só aquele número daquele item, né? Os status dele, o dano que ele dá, ou a defesa que ele dá, mas o nome dele, padrão, você pode mudar e a aparência também, né? Você pode dar um reskin, sei lá, você tem uma... Tirando alguns itens que já existem, né? Por exemplo, já existe katana para comprar, né? Mas digamos que você, como usando o mesmo exemplo lá do cara, você pega uma shuriken. O shuriken, ela é basicamente uma adaga que você arremessa. Então pode ser uma shuriken, pode ser uma faca de arremesso, pode ser uma carta mágica que você joga nos inimigos, né? Pode ser pedra, pode ser o que você quiser. Então você tem essa capacidade de dar reskin nos itens para se adequar mais ao seu personagem. Eu quero que o meu guerreiro use um sabre, uma cimitarra. Eu quero que o meu Fury, ele seja porradeiro, ele use um kimono. Né? Tem lá a roupa de seda lá, você pode dizer, não, eu tô de kimono. É uma coisa que não influencia na gameplay, e tem vários outros jogos que faz isso também, né, cara, de dar reskin nos itens, né? Sim, mas geralmente jogos que não tem tanto, que não querem gastar tanto tempo com tabelas detalhadas de item por item, porque tem jogo também que exagera, né, que faz basicamente que o item que é basicamente o mesmo item, só que aí ele tem uma tabela separada, ele tem uma coisinha diferente só para não dizer que é o mesmo. Exatamente.
Depois que você gastar lá, comprar tudo que você precisa, né? Lembrando que você só vai gastar os seus entes com arma e armadura, basicamente, escudo, se você usar. Os entes que sobrar vai ser somado na sua ficha e você recebe mais 2d6 vezes 10 entes, que vai ser entre, no caso, 20 e 120 Zente extra, que somando tudo isso é o seu Zente inicial, é o seu dinheiro que você começa para juntar, para comprar novos itens ou, como a gente falou, recuperar o seu inventário quando você gastar e tudo. O jogo, inclusive, até dá algumas possibilidades. Nesse capítulo mesmo, ele abre algumas possibilidades de você comprar armas diferentes do que tá aí, só que você tem que combinar com o grupo. O grupo pode começar com um veículo, por exemplo, só que tem que ser algo combinado com o grupo, e vocês têm que ter gente para pagar isso. Não precisa ser estritamente o da tabela, só que tudo tem que ser meio conversado com o grupo, e tem regras em capítulos que a gente vai abordar depois, exatamente para cobrir isso. Você, quero uma arma diferente, uma arma única. Tá, se o grupo aceitar e você tiver ausente para pagar, beleza. Isso aí. Além das armas básicas, a gente tem as armas raras, né, que a gente não vai abordar hoje, mas são basicamente armas mágicas que, na verdade, elas têm preço, né? Diferentemente de outros RPGs que item mágico pode ser uma coisa rara e não vende em lugar nenhum. Na sua campanha pode ser que sejam só as armas raras, sejam só exatamente isso, raras. Não vende em toda a cidade. Você tem que ir em tal cidade, na capital do reino, para você ter como comprar essas armas que são mais caras, mas também dão muitos mais benefícios, são bem melhores do que as básicas, né? As armas, elas são divididas entre 2 mãos ou de uma mão, e ela também pode ser corpo a corpo à distância. Isso é importante, como a gente já falou diversas vezes, que o Fábula Última ele não tem grid. Então, para que serve a arma à distância? Para você atacar inimigos voadores. Se o inimigo for voador e estiver voando, então você só pode atacar inimigos com armas à distância. Se não, se for qualquer inimigo normal, ele não interessa, não tem negócio de distância, né, cara? Você bate com a arma corpo a corpo, né? Isso aqui também é bem Final Fantasy. Até eu tava falando sobre isso um dia desse, não sei qual foi a rede social, aí o cara até colocou um gifzinho do pessoal do Final Fantasy dando um pulinho até o inimigo pra bater, tá ligado? Ele vai lá, dá o pulinho, bate e volta. Tem também a categoria, né, que divide as armas entre adagas, espadas, arcos. É uma regra que é bem específica. Ela só importa para alguns feitiços e algumas habilidades de personagens, mas está lá bem definido se você está usando uma espada, ou uma pistola, ou um arco, ou uma arma pesada, né, como um machado. Exatamente. Alguns desses itens, eles são marcados com um símbolo, e esses são os itens marciais, que eles são bem mais fortes, mesmo sendo básicos, eles ou dão mais armadura, ou dão um dano maior, e eles só podem ser equipados por certas classes. Por exemplo, o Guardian ele pode usar escudos marciais, o Weapon Master ele pode usar armas marciais, e por aí vai, né, cara? Exatamente, eles também são um pouquinho mais caros. Então não é que você vai pegar a classe, você vai pegar tudo marcial, que talvez não dê. Não dê, mas você vai escolher. Aí aqui a gente termina essa sessão com uma dica, que é do próprio livro fala, né? Porque cada arma, ela possui uma jogada de precisão, que é o que você vai rolar para atacar, para acertar os inimigos. E o ideal é que você olhe para os seus atributos, que você escolheu os maiores, e tente encontrar uma arma que use esses atributos para você atacar. Se você colocar vigor D6, o ideal é que você não use uma arma que use vigor para atacar, não é isso? Pelo menos não uma que use vigor e vigor. Porque, como já falamos, os testes são 2 habilidades. Então você vai, por exemplo, eu tenho destreza muito boa. Tá, você pode pegar uma arma que dá destreza e vigor, que talvez compense, não é o ideal. O ideal mesmo é você tentar pegar uma arma que ela te permita atacar com D10 e D8, ou 2D10, como o Lino fez, o maldito do Lino. Aí, 10, ó, você já tá com 2D10, a chance de você errar é muito baixa. Exatamente. Então fica a dica aí pra galera que estiver criando personagens novos aí. Kevin, pra terminar, por último, a gente tem a parte mais difícil do personagem de RPG, né? Na hora de você criar, né? É o que é mesmo. Que é o nome.
Nomear coisa em RPG é uma desgraça. É, é, Quem é mestre sabe. eu gosto, sabe, de nomear, de criar nomes, assim, eu tenho uma certa facilidade, mas o Fábula Última, ele resolve isso como vários RPGs fazem, né? Que deixa uma tabelinha de nome lá, e é uma tabela até grande, né? Com vários nomes. É, bem, abrange várias coisas ali, vários nomes. Vários nomes. Eu não sei se o Kelvin é desse tempo, que eu sou da época do RPG dos anos 90, mas o Kelvin também é, mais ou menos, né, Kelvin? Mas o Kelvin jogou pouco presencial, né? É pouco. Onde eu morava não tinha pessoa que jogava muito RPG, então. Sabe como é que a gente fazia? Eu acho que você sabe essa técnica. Para escolher nome, a galera abria os créditos na página de créditos do livro, tá ligado? Eu lembro claramente quando a gente jogava Lobisomem, um dos meus jogadores assim, não tem o nome do meu personagem não. Deixa eu abrir aqui. Aí abria os créditos, né, dos playtesters, aí escolhia lá o nome de um cara qualquer lá que fez playtest do livro. Meu nome vai ser esse aqui. Uma técnica boa, cara, esperto. É uma forma. Vai ter nome, com toda certeza vai ter algum nome ali. Vai vários nomes, inclusive. E aí, pra você não passar por esse perrengue, o Fábula Última já deixa lá uma lista com nomes bem bacanas e bem mais, digamos assim, ambientados do que, sei lá, John. Meu personagem, John. Né? Não combina muito. John Jack. Ou combina, né? A gente tem o Urubu, né? No grupo. A gente tem o Urubu. Isso é um fato. E aí, Kelvin, depois disso tudo, só falta começar a falar das classes, né? Que é literalmente a próxima coisa do livro, né? Só que a gente não vai fazer nesse episódio, esse episódio fica por aqui. Se você não segue a gente nas redes sociais, dá uma passada lá, 8 Pilares. Procura a gente também no Spotify, se você estiver no YouTube e vice-versa. Deixa um like, deixa um comentário, fala o que você achou. Se quiser falar mal, se quiser dizer que a gente tá errado, pode mandar uma mensagem. Me procura aí nos grupos. Tô em todas as redes sociais aí onde tá falando de Fábula Última. Eu tô lá no Discord do Fábula Última, tô no WhatsApp do Fábula Última, tô no grupo da Jambô do Fábula Última. Tá tudo, os links estão aí também na descrição. Vamos embora, seu Kelvin? Vamos? Valeu, galera. Um abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Elementalista, o Entropista, o Furry, o Guardian, Furry? o Lord... Furry é Fury, né? Eu sempre erro essa palavra. Fury, né? Que Furry é outra coisa.